Resumão da primeira rodada da Libertadores, que aconteceu entre os dias 7, 8 e 9 de abril. Começando pelos jogos de terça. Tivemos Independente Rivadavia contra Bolívar. E vale lembrar que essa é a primeira partida da história do Rivadavia na Libertadores. E logo no começo, quase aos 2 minutos de jogo, depois de um escanteio para o Rivadavia, o jogador chuta e Carlos Lampe do Bolívar fez contra, assim fazendo o primeiro gol da história do Rivadavia. O atacante Fernandes recebe um cruzamento, coloca a bola para dentro do gol, mas estava impedido, gol anulado. Mas muitos reclamaram, e eu também acho que o gol devia ser validado. No segundo, o Bolívar teve um jogador expulso, e depois o Rivadavia perdeu várias chances de gol, um verdadeiro amasso que eles não conseguiram aproveitar. Fluminense x Desportivo Laguaira. O Fluminense jogou só atacando e o Desportivo só defendendo, mas o Fluminense desperdiçou todas as chances e saiu no 0-0. O Cruzeiro estreou na Libertadores com vitória fora de casa sobre o Barcelona SC por 1-0 na terça-feira. O jogo foi equilibrado, com o time equatoriano tendo mais posse e volume, mas criando pouco perigo real. Já o Cruzeiro foi mais eficiente e aproveitou uma das poucas chances claras. Matheus Pereira marcou no início do segundo tempo, garantindo o triunfo. A gente viu no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro sofrendo esse ano, sendo lanterna em algumas rodadas, mas começaram bem na Liberta. Always Red contra a LDU. O Always Red perdeu em casa para a LDU Quito por 1-0 na estreia da Libertadores. Mesmo jogando na altitude de El Alto, o time boliviano teve mais posse de bola e controlou boa parte do jogo, mas pecou muito na finalização. Já a LDU foi mais estratégica, jogando fechada e apostando nos contra-ataques. A eficiência fez a diferença. O gol da vitória saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Vila Mil garantindo 3 pontos importantes fora de casa. O jogo entre a Universidade Católica e o Boca Juniors já começou quente. Logo no início teve uma confusão generalizada entre os jogadores, com empurra-empurra e clima tenso, bem típico de Libertadores. Quando a bola rolou de verdade, o Boca foi mais eficiente. Leandro Paredes abriu o placar ainda no primeiro tempo, e depois Adam Bareiro fez o segundo na etapa final. A Católica até tentou reagir e conseguiu diminuir com Juan Ignácio Dias, mas já era tarde. No fim, vitória do Boca por 2-1, em um jogo bem brigado, tenso e com cara total de Libertadores. O jogo entre Deportes Tolima x Universitário terminou em 0-0. Foi uma partida equilibrada, mas com poucas chances claras de gol. O Tolima teve mais posse de bola, cerca de 66%, e tentou controlar o jogo, enquanto o Universitário apostou em contra-ataques e finalizações de fora da área. Já pela quarta-feira tivemos o jogo entre Coquimbo Unido e Nacional, terminou empatado em 1-1. Pela fase de grupos da Libertadores, o Nacional saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de cabeça de Sebastián Coates após escanteio. Depois disso, segurou a vantagem durante quase toda a partida. O Coquimbo dominou as ações, teve mais posse de bola e criou mais chances, pressionando até o fim. A recompensa veio nos acréscimos, quando Manuel Fernandes marcou o gol de empate já nos minutos finais. O Mirassol venceu o Lanús por 1-0 na estreia da Copa Libertadores 2026, fazendo história com sua primeira vitória no torneio. O jogo começou equilibrado e com poucas chances claras, mas o Mirassol foi ligeiramente mais perigoso. No segundo tempo, o time brasileiro cresceu, teve um gol anulado no início e seguiu pressionando. O gol decisivo saiu aos 15 minutos. João Vitor aproveitou cobrança de escanteio e marcou de cabeça. Depois disso, o Lanús tentou reagir, mas encontrou dificuldade contra a defesa bem organizada do Mirassol, que ainda contou com a expulsão de um jogador argentino no fim. O jogo entre Independiente Medellín e Estudiantes terminou empatado em 1-1. O time argentino começou melhor e abriu o placar logo no início, com gol de Thiago Palacios aos primeiros minutos. Depois disso, o Medellín tentou reagir, teve mais posse de bola e pressionou bastante, mas só conseguiu o empate no segundo tempo, com Francisco Chaverra. A partida foi equilibrada e intensa, com muitas faltas e cartões, e o empate acabou sendo justo pelo que os dois times apresentaram. O Flamengo venceu o Cusco FC por 2-0, fora de casa. Mesmo jogando na altitude do Peru, o time brasileiro foi superior durante boa parte do jogo. No primeiro tempo, o Flamengo criou mais chances, mas o gol só saiu na segunda etapa. Bruno Henrique abriu o placar de cabeça. Já nos acréscimos, Arrascaeta fechou o jogo também pelo alto. O Cusco até chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, vitória tranquila do Flamengo, que começou liderando o grupo. O Palmeiras empatou em 1-1 com o Júnior Barranquilla, fora de casa. O time colombiano saiu na frente logo no início, com gol de pênalti de Theo Gutierrez. Mesmo atrás no placar, o Palmeiras dominou boa parte do jogo, criou mais chances e pressionou até conseguir um empate no segundo tempo, com gol após jogada de cabeça de Flaco Lopes e finalização de Sosa. Na reta final, a partida ficou aberta, com oportunidades para os dois lados, mas os goleiros evitaram novos gols.
O jogo entre Sporting Cristal e Cerro Porteño foi equilibrado, com o Sporting Cristal tendo mais posse, mais dificuldade para criar. No primeiro tempo, poucas chances claras, principalmente em chutes de fora e bolas paradas. Na segunda etapa, o Cerro Porteño cresceu e levou perigo em contra-ataques, mas aos 82 minutos, Felipe Viseu marcou o gol da vitória após cruzamento na área. No fim, o Cristal segurou a pressão e garantiu um resultado importante. Já pela quinta-feira, o Universidade Central de Venezuela FC surpreendeu e venceu o Clube Libertad por 3-1. O time venezuelano abriu o placar no primeiro tempo com Juan Cuesta, aproveitando boa jogada ofensiva. O Libertad reagiu na etapa final e empatou com Lorenzo Melgarejo, dando a impressão de que poderia virar o jogo. Mas a UCV mostrou eficiência nos minutos finais, e Eiber Murillo marcou o segundo gol aos 87 minutos, e já nos acréscimos, Francisco Solé fechou o placar em cobrança de pênalti. Mesmo com menos posse de bola, a equipe venezuelana foi mais decisiva, e começou a competição com uma vitória importante dentro de casa. O jogo entre Rosário Central e Independiente Del Valle terminou 0-0. O Rosário Central pressionou mais e criou as melhores chances, enquanto o Independiente Del Valle se defendeu bem, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Sornosa, garantindo o empate fora de casa. O Corinthians venceu o Platense por 2-0 na noite de ontem. O jogo começou equilibrado e com poucas chances no primeiro tempo, inclusive com o time argentino criando mais perigo e exigindo boas defesas do goleiro Hugo Souza. O Corinthians teve muita dificuldade ofensiva e quase não finalizou antes do intervalo. Na segunda etapa, o Timão melhorou bastante e resolveu o jogo. Cake abriu o placar após belo passe de Rodrigo Garro e depois Yuri Alberto ampliou, novamente com assistência de Garro. O Platense ainda teve um jogador expulso, o que facilitou o controle da partida pelos brasileiros até o fim. O jogo entre Independiente Santa Fé e CA Peñarol terminou empatado em 1-1. A partida foi equilibrada. O Santa Fé começou melhor e saiu na frente ainda no primeiro tempo, aproveitando o fator casa e pressionando mais. Já o Peñarol cresceu na segunda etapa. Passou a atacar com mais intensidade e conseguiu o empate com Matias Arezzo, após boa jogada ofensiva. No fim, o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados, mas o placar não mudou. O empate refletiu bem o equilíbrio entre as equipes. Então, rapaziada, esse foi o resumão da estreia da Libertadores 2026. Espero que tenham gostado. Deixa o like, um comentário e se inscrevam para me ajudar. Falou, fui e tchau.